Olá, sejam bem-vindos ao canal e hoje nós vamos fazer uma série de como vencer o medo, né? Desbloquear o medo que às vezes carregamos conscientes ou inconscientes e que muitas vezes nos bloqueiam. O medo é bom, mas quando ele nos paralisa, então ele se torna ruim. Então vamos conhecer um pouco mais sobre o medo e como vencê-los. Esse é o nosso primeiro capítulo dessa série, como desbloquear o medo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Agostinha Adriana, sou mentora, terapeuta emocional e ajudo as pessoas para desbloquear os traumas, os medos e todas as dificuldades emocionais para poder vencer todos os obstáculos e os traumas, né? Então vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema? E hoje nós vamos falar sobre isso, né? Entender o que é o medo. Né? Então perceber que já lá desde Adão e Eva nós recebemos essa origem do medo. E hoje nós vamos falar sobre a origem desse medo. O medo em si, ele não é ruim, né? Porque ele vai nos ajudar a prevenir algumas coisas que possam nos acontecer. Então, quando nós temos medo, nós cuidamos da nossa vida, cuidamos da nossa saúde, no nosso bem-estar. Mas quando nós perdemos esse medo, nós causamos algo ruim, prejuízo para a nossa vida. Então, nós vamos entender lá na origem de Adão e Eva. Quando eles não tinham medo, eles comeram o fruto proibido. E assim que os olhos deles se abriram, então começou o início do medo. Eles tiveram medo de olhar um para o outro porque viam sua nudez. Eles tiveram medo de Deus porque eles perceberam que Deus estava ouvindo e eles não tinham sido fiel àquilo que Deus tinha pedido e começaram a ter medo da própria natureza, né? Medo dos bichos, medo do lugar onde eles estavam. Então ali foi a origem do medo. E nós vamos perceber que a criança, quando nasce em si, né, em sua idade pequena, ela também não tem medo, né? Ela se arrisca para tudo. Mas com o passar dos anos, a vida, a experiência que elas vão tendo, elas vão criando medo e às vezes adquirindo até o medo do pai, que ele tem medo de algumas coisas, ou então adquirindo medo da mãe, porque ela tem medo de algumas coisas. Então ela vai começando a receber toda essa informação sobre medo, né? E ali então ela vai crescendo dentro dessa questão e com a tua própria vida, as experiências que ela vai tendo, ela também vai discernindo sobre o medo que é bom, que vai ajudar a prevenir, e o medo que vai paralisar às vezes ela, né? Ela inconscientemente não vai entender porque vai paralisar, mas simplesmente ela vai tendo a experiência do medo, né? Então essa é a primeira origem do medo, né? De onde ele veio, que é um sentimento que foi nascido lá junto com Adão e Eva. O segundo sentimento do medo, né? Quando o medo ele é bom na nossa vida, ele vai nos fazer o quê? Analisar, vale a pena arriscar essa situação, vale a pena fazer isso, vale a pena realizar, né? Alguma coisa, por exemplo, vale a pena eu enfrentar o bicho, vale a pena eu enfrentar o desafio da vida, vale a pena eu mudar de carreira. Então tudo isso o medo vai fazer nos questionar, e esse medo é bom quando nos faz questionar. Agora, quando o medo ele causa em nós o quê? Um bloqueio, né? É aquele medo que nos faz fugir, né, do enfrentamento, para que a gente então possa não realizar o que precisa ser feito, né? Então, como que a gente pode observar isso? Dentro do nosso inconsciente existe uma ação do medo. Ou ela tem a ação de fugir diante dos desafios, não enfrentam, diante da novidade ela não enfrenta, diante dos acontecimentos da vida ela não enfrenta. Então ela fica fugindo dessa realidade e acaba paralisando a vida. Existe o outro medo, o lado do medo, que é o medo de enfrentar, né? Então ele tem consciência da sua capacidade, dos seus talentos, daquilo que ele pode concluir, e dentro disso então o que ele faz? Ele enfrenta, ele não fica paralisado, ele não fica sem movimento. Então as duas ações que acontecem dentro desse sentimento, dentro de nós, chamado medo, é fugir ou lutar, né? Então, diante disso, nós começamos a perceber o quê? Que é importante, então, nós sempre questionarmos, né? Estou com medo? Por quê? Qual é a raiz desse medo?
né? Isso é muito importante. Depois nós temos o medo, que ele traz dentro de nós também aquele sentimento de culpa, né? Culpar, por que eu não fiz tal coisa, né? Eu devia ter feito, eu devia ter agido e eu não agi. Por falta, às vezes, de conhecimento, então, ou por falta de não saber como fazer, então a gente nem quis arriscar, né? Depois vem nos ambientes, às vezes você chega em lugar e fala assim, olha, eu não fui com a cara daquela pessoa, eu não gostei deste lugar, eu não gostei desse ambiente, né, que as pessoas estão. E é um medo inconsciente, que às vezes você carregou alguma emoção negativa de alguma outra pessoa e de repente naquele ambiente, às vezes você encontrou uma semelhança de algo que estava inconsciente dentro de você. E você já olhou e falou, não fui com a cara, não fui com o ambiente, não gostei desse lugar, né? E isso é um medo, um sentimento que traz dentro de nós, às vezes, aquele sentimento de culpa. Por que eu vim conhecer essa pessoa? Porque eu não gosto desse ambiente, né? E você, contrariada, acabou chegando naquele lugar. O outro sentimento de culpa também que traz dentro do medo são situações. Por exemplo, você precisa passar por um desafio de algo novo, algo diferente, e você não quer aquele desafio, né? Você fala assim, não vou nem arriscar, eu vou ficar aqui mesmo, né? Eu acho que não vai dar certo, né? Então você já coloca aquele sentimento que nada vai dar certo, tudo vai ser complicado, tudo vai ser difícil, e aí você então já nem arrisca, você nem dá o passo para frente, né? Então o medo, ele vai trazendo todas essas situações, né? Aquelas coisas que foram gravadas desde a nossa infância. Lembra que eu falei logo no início do vídeo que a criança, ela nasce sem medo, mas ela vai adquirindo às vezes o medo do pai, o medo da mãe, né? Aquelas situações que ela também vai vivenciando na experiência dela e vai colocando esses sentimentos mais em evidência sobre o medo. E aí, como que nós vamos fazer então? É analisar, né, o medo. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de bicho pequenininho, né? Então, analisar o seu tamanho e aquele bichinho pequenininho. É natural eu ter esse medo desse bicho pequenininho? Eu acredito que você já analisou que não é natural, né? Mas você carregou uma experiência negativa com aquele tipo de bicho, e aí hoje, na fase adulta, você ainda continua sofrendo com isso, né? Então, o que é ideal? Você analisar, é real esse medo? Por que eu estou com esse medo, né? Então, eu posso superar esse medo? De que maneira? De que forma? E aí você vai tendo atitudes para superar esse medo, nas pequenas ações, pequenas atitudes, comportamentos, auxílio de outra pessoa perto de você que não tenha medo e que vai ajudar você também a enfrentar esse medo, né? Então tudo isso faz parte desse movimento de enfrentamento, né? Sobre esse medo que é um bicho, é um real, algo que você está vendo. Mas existe também aqueles medos imaginários, né? Que você tem ali na tua cabeça. Por exemplo, eu tenho medo do escuro. Por quê? O que tem no escuro? Não tem nada, né? Se você acender a luz, você vai perceber o quê? Que naquele lugar só tá você e as coisas que você tá. Já aconteceu isso com você? Fala pra mim aqui. Depois escreve se você passou já por isso. Você tá lá no quarto direitinho e de repente você olha para um canto do quarto. E aí tem aquela sensação que tem alguém ali no quarto, né, dentro do quarto. E aí você morre de medo, você se cobre debaixo da coberta e fica assim, meu Deus, quem será que tá aqui? Não tô sozinho, né? E aí, de repente, quando você acende a luz, você vê que era uma roupa que estava pendurada naquele canto e você achava que era uma pessoa. Era um medo imaginário. Mas e se você não levantasse daquela cama, se você não acendesse aquela luz, você não iria nem dormir, ou então iria dormir pelo cansaço. Mas porque aquele medo imaginário que estava ali na sua mente, na sua cabeça, você foi levada por essa emoção e você começou a suar frio, começou a dar aquela batedeira, aquela aflição, até você acender a luz. Quando você acender a luz, você viu que era somente uma imaginação sua. E então é importante a gente analisar na nossa vida, observar. Esse medo é real? Eu tô vendo, eu tô percebendo, eu sei que aquilo eu preciso superar, mas quais as ações que eu vou tomar? Esse medo imaginário, isso é real? Então eu vou lá acender a luz, eu vou ver se é verídico aquela situação ou se é uma imaginação minha. Então é importante a gente analisar, medo real
Medo imaginário, para a gente não ficar bloqueado, não ficar paralisado nesse medo. Uma das coisas, né, que nós passamos diante do medo para a gente superar esse sentimento, né, do medo, nós percebemos que Adão e Eva, quando passaram pelo medo, né, descobriram ali que eles estavam nus, que aquele ambiente era diferente, que eles passaram a ter medo dos animais, todo esse negócio, aonde eles encontraram conforto? Quando eles ouviram a voz de Deus. Né? Então eles saíram do esconderijo, da onde eles estavam, e se aproximaram novamente de Deus. A nossa vida também ela é assim, né? Quando a gente chega num ambiente que a gente não conhece ninguém, né? Então a gente já fica assim incomodado, não quer ficar naquele lugar, não quer ficar com aquelas pessoas, mas de repente a gente encontra alguém conhecido. Nossa, dá aquele alívio, né? Você respira fundo e fala, ai, ainda bem que eu conheço alguém, né? E aí você fica em paz naquele ambiente, por quê? Porque você encontrou algo conhecido, algo familiar, né? Por exemplo, você vai num ambiente e que você não conhece nada daquele lugar, não entende como que é feito, como que é as coisas, você fica assim curioso e ao mesmo tempo com medo, porque você fala assim, nossa, como é que vai ser? Eu não sei mexer, eu não sei fazer, até que chegue alguém e vai falando pra você, olha, é dessa forma que age, aqui funciona desse jeito, e aí você, por causa desse conhecimento que a pessoa vai te dando a atenção, você vai adquirindo o quê? Mais segurança, vai superando esse medo, né? Então, o medo, para que você possa superar, é quando ele causa para você um ambiente seguro, pessoas associáveis, aí você vai começar a se sentir melhor naquele ambiente, superando o medo. A outra forma da gente conseguir vencer o medo é através dos desafios, né? Você nomear, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, esse é meu medo, né? Coloca ali quais são os seus medos. E ao lado desse medo, você vai colocar o quê? Como eu devo agir, né? Por exemplo, eu tenho medo de bicho. Aí, esse bicho pula? Não pula. Então, se eu jogar um pano em cima dele, ele vai ficar parado. Ah, ele voa? Ah, tá. Então, se eu pegar uma vassoura, bater nele, ou então se eu jogar um veneno, ele vai parar. Percebe? Então você vai tomando uma atitude. Para as mulheres que têm medo de dirigir, né? É importante que você encontre pessoas que possam te ajudar a superar esse medo. E eu oriento desde já. Não chame os maridos, porque o marido é muito estressado, né? Quando a mulher está começando a dirigir, ela não precisa de ninguém para falar assim para ela, para com isso, para agora, você não viu, não, porque isso vai trazer mais nervosismo, mais ansiedade na hora que você está dirigindo. Mas procure alguém que esteja como você, tranquilo, né? Ou que te traga tranquilidade, né? E que não vai te deixar assim nervosa na hora de dirigir, né? Porque quando nós estamos começando a aprender a dirigir, a gente precisa de alguém que vai ter paciência com a gente. Então você vai lá, vai começar a dirigir, né? Vai treinar as marchas, porque você já fez a autoescola, e ali você vai começar a dar os seus primeiros passos. Tem pessoas que já fizeram, né? Mulheres que já fizeram autoescola, tudo, e passaram, mas ainda carregam dentro de si aquele medo de dirigir, né? Então, o superar esse medo é encontrar pessoas que vão te apoiar, né, diante desse desafio, para você superar o medo, né? Que nem algo que aconteceu comigo, né? Logo que eu estava dirigindo, eu já comecei a andar, saindo para os lugares, tudo. E um determinado dia eu fui tirar o carro da garagem, né? Então, até então eu deixar o carro ficar do lado de fora, mas esse dia ele estava dentro. E eu falei, não, eu já sei, eu consigo. E aí eu fui tirar o carro da garagem. Quando eu fui tirar o carro da garagem, o carro abraçou o muro. Né? A lateral do carro abraçou no muro. E ali eu fiquei desesperada, fiquei nervosa, comecei a chorar, e eu tinha que ainda ir pro serviço, e eu tava atrasada, e aquilo tudo foi me subindo nervoso, e eu comecei a chorar. E aí na época a pessoa do meu lado chegou e falou assim, né? O meu marido falou assim, respira fundo e você vai tirar esse carro daí. E eu falei, não. E ele falou, não, você vai tirar porque você vai ter que superar essa dificuldade, e não é difícil. Aí então ele fez eu entrar no carro, eu entrei, aí eu respirei fundo, aí ele falou assim, olha, agora você vai dar ré no carro.
segura o freio e dá ré no carro. E aí eu fui lá, segurei o freio, fui dando ré, saí do lugar onde é que tava, né, o muro, né? Ele foi explicando pra mim. Ele falou: agora você vai tirar o carro. Aí você faz essa manobra no carro. Aí eu fiz a manobra, tirei o carro da garagem e eu... venci, né? Mas e se eu não tivesse ele que me ajudasse, né? Por exemplo, em vez de ele falar pra mim: tira você mesmo, ele viesse e fizesse no meu lugar, né? Ele ia lá e tirava o carro e falava: agora vai trabalhar. Eu não iria superar aquele trauma, eu ia ficar sempre com medo de tirar o carro da garagem, na dúvida se estava certo, se eu iria conseguir, eu não iria conseguir, né? Então é importante que a pessoa que está do teu lado, ela não venha e faça para você superar o medo, mas que você assuma o desafio de superá-lo executando aquela tarefa que você estava tendo muita dificuldade, né? Então hoje eu dirijo para tudo quanto é lugar, dirijo carro, dirijo moto, mas o que? Eu tive que superar a princípio, né, esse medo por causa da garagem da hora que eu estava tirando. Se eu não fizesse, eu estaria ainda até hoje com esse medo de dirigir. Então é importante que nesse desafio a gente coloque enfrentar o medo e a maneira como eu vou enfrentar. Eu ter que realizar, né? Não posso delegar isso para outra pessoa, porque a outra pessoa vai continuar sem medo, mas o medo ainda vai ficar dentro de mim. E ao mesmo tempo entender, esse medo ele é real, como que eu posso enfrentar, e o medo imaginário, como que eu posso enfrentá-lo, né? Porque quando eu coloco a luz nesse medo imaginário, eu posso perceber que era coisa somente que estava na minha cabeça, ele não era um fato real, né? Então é muito importante a gente fazer essa autoanálise dentro de nós. Se foi bom para você, compartilha com outras pessoas, né? Mostre para elas esse vídeo, como desbloquear o medo, né? Como superar o medo. São 5 capítulos. Esse é o nosso primeiro capítulo dessa série e nós teremos mais 4 séries. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que você possa receber a notificação dos nossos próximos capítulos sobre como desbloquear o medo, né? Vamos enfrentar esse medo juntos nessa série. Tchau, tchau. Até o nosso próximo capítulo. Um super beijo.